Olá, amantes da justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Veja, aqui nós temos um copo novo, limpo, não foi usado, ainda em branco. Não colocou nada dentro dele. É como o nosso dia é assim também, ele vem para a gente preencher com as ocupações. Igual um copo desse aqui que pode colocar qualquer produto. Você pode colocar uma bebida que alimenta, mas você também pode encher ele de droga, de algo que vem para tirar a sua saúde. Depende da sua escolha. O nosso dia também é dessa forma. Então o dia é assim, é um espaço limitado de tempo. Deus criou, criou dia e noite para dividir o tempo em algum espaço que dá para a gente fazer alguma coisa, para a gente produzir alguma coisa, para a gente tirar aquele dia para correr atrás de alguma coisa, e o outro tempo para descansar, para que a gente não permaneça fazendo a mesma coisa e se canse, porque Deus não se cansa, mas ele sabia que o ser humano se cansava, então ele tirou o dia de descanso. Ele ensinou também quando na criação ele fez o mundo em 7 dias, criou todas as coisas em 6 dias, e no sétimo ele descansou. Não porque ele estava cansado, mas para dar o exemplo que o homem tem que descansar. Então o dia dividido nesse tempo, em um período limitado, para que a gente aproveite ele para trabalhar, produzir alguma coisa, mas também para descansar, para se divertir. Se a gente souber separar as horas, a gente dá para viver todas as coisas, no dia. Então Deus nos ensinou muitas coisas sobre o dia. Ele falou que não se preocupe com o dia de amanhã. Quando ele falou isso, ele estava falando que tem pessoas que ficam tão preocupadas no dia de amanhã, o que vai buscar, o que vai achar, como é que vai viver. Mas foi mais no sentido daquelas pessoas que querem garantir o futuro, que querem garantir por elas mesmas, que querem ganhar muito dinheiro hoje para não sofrer daqui a uma semana, daqui a um mês, para garantir o futuro e talvez para viver de braços cruzados depois, sem produzir mais nada, sem correr atrás de nada e vivendo uma vida de conforto. Tem pessoas que desejam isso. Então foi também nesse sentido. Mas que a gente deve plantar para poder colher, que a gente deve trabalhar hoje para poder ter a sustentação do amanhã, a gente pode, a gente deve, e isso, quando Deus falou, ele não estava falando disso, ele estava falando que a gente deve produzir sim, e deve pensar sim, mas não excessivamente, deve pensar no amanhã, agindo hoje, fazendo o que é para fazer hoje, dividindo as horas certas, fazendo as coisas certas na hora certa, programando o nosso tempo tão precioso que Deus nos deu, que é o dia, Mas Deus nos fez para ser criaturas ativas, para correr atrás das coisas, para se levantar e ir até um pomar buscar um fruto, para se alimentar hoje. Mas Ele quer que amanhã a gente continue ativo também. Então Ele não quer que a gente garanta o nosso futuro a ponto da gente ficar depois sentado só consumindo aquilo que a gente produziu. Ele quer que a gente seja criaturas ativas como Ele é. Foi por isso que quando Ele fez cair o maná, ele queria que as pessoas pegassem apenas aquela quantidade para comer hoje, para se alimentar hoje, porque amanhã as pessoas têm que se levantar de novo e trabalhar e dar-se a uma atividade para apanhar o maná de amanhã. Se você pegar uma quantidade muito grande hoje, vai apodrecer, Não dava para pegar, porque as coisas de Deus é assim. Então tudo isso foi exemplo, do dia. Ele separou o dia para que ali as pessoas utilizassem aquele espaço de tempo para fazer um conjunto de coisas completo que dava para as pessoas ser felizes e ter sustentação, plantar, colher, trabalhar e colher o resultado daquele dia. Então tem muitos exemplos que Deus fala, na oração do Pai Nosso ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então para a gente pedir a Deus apenas a providência do hoje, Não se preocupar, não pedir para que Deus não pedir a garantia de muitas coisas, de muitos tempos, a longo prazo, porque isso a gente vai conquistar com o trabalho ao longo do caminho, trabalhando, batalhando. E Deus falou, Chegou um momento que falou para a humanidade também que
Tu tirará o sustento do suor do teu rosto todos os dias de tua vida. Então, isso foi algo que iria acontecer. Então, as pessoas têm que correr atrás das coisas para poder obter, né, os benefícios e para poder suprir as necessidades que elas têm. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje é se alimentar a cada dia da sua palavra. A palavra de Deus, ela não baixa como download. Tudo que ele sabe, ele não revela para as pessoas de uma vez só, como faz um download de um arquivo. Não é dessa forma. A gente tem que ir se alimentando dessa palavra a cada dia, a gente continuar vivendo. E até mesmo depois, no reino dos céus, Deus promete que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se a gente vive da palavra, viverá, né, que fala no futuro, da palavra que sai da boca de Deus, então todas as pessoas se alimentarão e viverão ouvindo a cada dia um pouco, a cada dia essa palavra de Deus, que é a mesma palavra de sempre, que não muda, que é aquela que estava no princípio, lá com Adão e Eva, no jardim, quando Deus passeava no jardim, dava suas instruções, é aquela que veio depois com os profetas, com os evangelistas, com o próprio Jesus, e é a mesma palavra de Deus, que tem a mesma finalidade, que é de curar, de restaurar a humanidade que foi perdida, né? Porque por acreditar na palavra distorcida, na palavra do inimigo, na palavra mentirosa. Então é Deus que dá esse copo branco pra gente todos os dias, né? Ele é um copo de 24 horas, é um espaço de tempo ali de 24 horas que é limitado como um copo desse, que se você preencher com muitas coisas, não vai sobrar espaço para outras. Não tem espaço para todas as coisas, você tem que se programar para vivê-lo bem e tirar proveito, né, desse espaço de tempo. E aí uma das coisas que ele fala é que buscar primeiro o reino dos céus, todas essas coisas serão acrescentadas. Então Deus, ele quer o melhor, ele também, as ofertas que os antigos, no Antigo Testamento faziam, Caim, Abel, aqueles homens deveriam tirar, aquele que era agricultor, tirar os melhores legumes para fazer as suas ofertas. Aquele que era pastor, tirar as melhores ovelhas ali para fazer o sacrifício e oferecer a Deus. E aí, quando uma daquelas pessoas não fazia isso, elas não estavam agradando a Deus, pois estava escondendo ali o que eles tinham de melhor. E é isso também com o nosso dia. O que a gente tem de melhor é o espaço de tempo que Deus nos deu ali, que é o dia. Então, o melhor do nosso dia ali, a primeira hora, se a gente tirar para orar, para falar com Deus, para fazer algo que agrada a Deus, que está em alimento com a vontade dele, a gente está dando o melhor, está preenchendo o copo, né? Já está enchendo o copo com algo que é bom, algo que é agradável a Deus. Então tem gente que diz, não, a vida é muito curta, não tem espaço para nada, não dá tempo para fazer nada. Tem que curtir, aproveitar a vida, porque a vida é muito curta. E da mesma forma diz com o dia passou tão rápido, não deu tempo para fazer nada. Eu tenho tanta correria no meu dia que não sobra tempo para nada, e aí não tem tempo para fazer oração, para nada, para Deus. Mas muitas vezes tem tempo para fofocar, tem pessoas para jogar a conversa fora, para perder tempo, para falar de futebol, para distração ali, que é só passatempo, que não vai acrescentar nada em sua vida, né? Então é pior, se você não se programa você às vezes diz que tem fé em Deus, né? Mas não se programa para tirar a primeira hora do seu dia ali, já para garantir, para rezar, que é a hora preciosa ali, para orar, para falar com Deus. Você ocupa seu tempo com outros afazeres que nem agrada a Deus e nem traz muitas vezes benefícios para a sua própria vida. Você não tira proveito da vida com aquele espaço de tempo, aquele copo branco que Deus te deu logo de manhã cedo. Então, às 0 horas. Então, muitas vezes, pior, as pessoas, elas preenchem com drogas, elas acabam se envolvendo com isso, ou muitas vezes com idolatria, muitas coisas que são idolatrias, que tiram o tempo que é de Deus, a atenção que é de Deus. Existem muitas coisas consideradas idolatria. Ou para tramar, para perseguir alguém, para
invejar, tomar, querer fazer coisas erradas às vezes com os outros, tirar proveito da vida dos outros, né, em cima do detrimento de outros. Às vezes também com distração. Se você passa suas horas ali perto do seu dia, vai preenchendo o seu copo com diversão, com distração, que às vezes só para passar o tempo, mas não traz bons resultados. Então você está, como diz lá em Salomão, em Eclesiastes, é como correr atrás do vento, né? Dando voltas e mais voltas e não tem resultado. Então quem planta vento, colhe tempestade, as pessoas dizem. Então, a gente gastando tempo com isso aqui, o tempo passa tão rápido que a gente realmente não percebe e não dá para fazer nada. Então, outra coisa é, a gente passa o tempo inventando mentira, fazendo coisas erradas. Tem pessoas que se aviciam em ser mentiroso. Isso é uma doença, né? Então, seu dia, seu copo vai ficando cheio ali. Então, né, fofocar. Se você tira o tempo ali para fofocar, tem muitas pessoas que são bons em fazer isso. E a gente acaba se apegando. Se a gente conviver com essas pessoas, a gente não pode se juntar a esse tipo de pessoas, porque na verdade elas são ali um escravo dessa força maligna. Então a gente deve ajudar e afastar e desconversar, se afastar delas para que elas percebam que não está agradando, porque senão o copo vai encher e quando você for tirar um tempo para Deus não tem mais, passou aquele seu dia, né? E aí o copo fica cheio aqui só de coisas que não agrada a Deus. Mas aí cada dia você tem uma nova chance de recomeçar, de fazer diferente para ter resultados diferentes, né? Para agradar a Deus e para construir algo diferente. Então esse copo ele vai esvaziar e ele vai vir novo. Ele vai esvaziar e ficar novamente vazio ali, né? Deus vai te dar ali de graça. É Deus sempre que dá um novo dia, né? Com 24 horas ali, um copo vazio para você preencher com outras coisas. Então você buscar saber, muitas vezes através da palavra de Deus, que vai te indicar, te influenciar, que vai te inspirar e fazer você entender o que é que agrada a Ele, de que é que você deve encher esse copo. E aí você vai ver que a oração é algo que agrada a Deus. Deus quer que a gente se comunique com Ele, que a gente participe, né? Que a gente fale com Ele, pergunte, peça, agradeça, orar, conversar com o Criador. Que assim você começa, faz isso logo cedo, que você já começa preenchendo ali o seu dia, o seu copo, com algo que agrada a Deus e Ele já te dá mais força para você descobrir outras coisas que também agradam a Ele, porque você estará com Ele ali na oração e Ele estará com você, então Ele vai te influenciar, Ele vai te dar a inspiração que você precisa para continuar fazendo coisas boas, construtivas na sua vida e para agradar a Ele e para beneficiar as outras pessoas que estão à sua volta. Então você começa ali logo com a oração, logo de manhã, você já começa a preencher seu copo, né? Então tem muitas coisas ruins, vaidade, se a vaidade é excessiva, a vaidade tem um limite. Se é vaidade excessiva que toma todo o seu tempo, aí já chega a ser idolatria. Então você pode ali podar isso, tentando tirar aos poucos e colocar no grupo aqui das coisas que você deve evitar, né, que é aquelas que eu falei antes. Para fazer essas coisas aqui, que é a convivência, que é uma coisa simples. Convivência é você viver, você fazer aquilo que é normal na sua vida, que é apenas, se você é pai, procurar estar junto ali do seu filho, passando o melhor que você pode. Se você é filho, não trocar essa hora que você tem com seu pai para perder com outras coisas vãs, para ir para o mundo da droga, para ir para muitas coisas que às vezes não agradam seu pai. Você não agrada no seu pai, você não vai agradar ao Pai do céu. Então convivência é tentar fazer aquilo, né? Se você é um marido, ajudar ali na casa, procurar saber o que está precisando ser feito e você participar, né, dos trabalhos, do dia a dia ali, das atividades que precisa ser realizada ali. Se você tem um tempo disponível, se você não tem, se programar para ter esse tempo. Então são coisas simples, né, mas que agrada a Deus.
estudos, você estudar coisas que vai acrescentar algo em sua vida, pode ser estudar mesmo a Bíblia, estudar para se qualificar. Então é algo que você vai estar fazendo para o seu, investindo em você mesmo, para você ter condições melhores e assim ter uma vida com mais saúde. E com mais saúde você tem mais força, muitas vezes, para ajudar os outros e fazer as outras coisas, né, que precisa ser feita, que agrada a Deus. Então aqui, serventia. Serventia, você procurar ser útil para a comunidade ali, para a sua comunidade. Você participar de alguma atividade ali que não precisa ser remunerada ali, você faz porque você sabe que vai ser bom para as pessoas, você ser solidário, você ajudar, você divulgar e você também pregar a palavra de Deus, né, para outras pessoas. Você, se você tem capacidade de fazer isso, você se dispor, né, tirar um tempo para ajudar outras pessoas, praticar o bem aonde você for, dessa forma que você tem que fazer. Nem sempre as atividades a gente faz com fins lucrativos, mas a gente faz também para ajudar outras pessoas. Que aí muitas vezes o copo nem fica tão cheio assim e você tem mais conforto ali para respirar e para programar, e você está apto ali para encaixar mais uma atividade benéfica ali na sua vida, porque sobrou tempo. Porque Deus faz com que o seu tempo renda e seja produtivo, e você tenha um dia melhor para você e para os outros, porque seu dia, porque a sua vida é sua, mas se você for servo de Deus, se você para você agradar a Deus, você tem que ser útil também para a comunidade, para os que estão à sua volta. Você tem que servir, você tem que ter essa solidariedade também de, se você puder, você agasalhar quem tem frio, você alimentar quem tem fome, em todos os sentidos. E também você não pode, para que você não pode ser preguiçoso, né? A Bíblia fala em Provérbios que a casa tem goteira, né, pelo cruzar dos braços. Então, se você tem o tempo ali e não faz nada, você já está fazendo algo tão terrível que é a omissão. Você está praticando a omissão. E Deus falou no reino dele que Deus deu talento para todas as pessoas. Uma parábola que Jesus contou, que deu 1 talento a um, 5 a outro e 10 a outro. O que tinha 10, ele plantou, ele fez produzir mais, reproduzir mais, ele trabalhou. E o que tinha só 1, ele enterrou o talento. E aí, quando o Senhor voltou, ele falou: servo preguiçoso, enterrou seu talento. Então, Deus dá a capacidade a todas as pessoas de fazer algo bom para ele, para a sociedade, para a comunidade ali em volta. E ele requer de volta, e ele quer com juros. Ele falou: se pelo menos que eu dei um talento tivesse, ao invés de enterrar, tivesse colocado no banco, retirava quando eu chegasse e me entregava com juros. Então, a gente tem que fazer alguma coisa também. Deus requer de nós ação. Ele não quer alguém esperando ali de braços cruzados, sentado no sofá, assistindo o dia todo televisão, né? Enchendo o nosso copo ali com horas vazias. Não, ele quer que a gente produza alguma coisa, porque foi para isso que ele nos fez. Logo ao primeiro casal, ele deu logo o trabalho de cuidar dos animais. Você reinará sobre os animais, você vai cuidar dos animais, das plantas. Então Deus ajudou a desenvolver a agricultura lá e o pastoreio, né, a criação de animais, desde os primeiros povos, né, desde os primeiros filhos ali que Deus criou. E é isso que agrada a ele, é o trabalho, a missão. Quantas pessoas que vieram para realizar uma missão, né, e aí agradaram a Deus, e o benefício daquela missão serviu para todas as pessoas.